Meio-dia agora e 50 minutos, hora certa em nome de Teresina Hall, que pertence ao grupo O Dia de Comunicação. E como você já sabe, Teresina Hall é a melhor casa de shows do Piauí. Agora o quadro Política de A a Z. Já aqui comigo no estúdio, Arimateia Azevedo. Boa tarde, Arimateia. Boa tarde, Nájera. E boa tarde também para o nosso convidado hoje, o presidente da Fundação Monsenhor Chaves, Luiz Carlos Alves. Seja bem-vindo. Boa tarde, Nájera. Boa tarde, Arimateia. Bom, Arimateia, hoje a gente, dentro do Política de A a Z, a gente vai falar um pouquinho de carnaval, mais especificamente de curso, mas é claro que daqui a pouquinho a gente volta a falar do que a gente habitualmente costuma aqui dentro do Política de A a Z, que são assuntos mais voltados para a política. Enfim, seu Luiz Carlos, muita gente deve estar perguntando, poxa, Nájera, não está muito cedo para falar de curso agora que o ano começou? Então o senhor é a melhor pessoa para responder essa pergunta. Mas é assim mesmo, o povo de Teresina já está habituado. Terminou o ano, na virada do ano, já procura a fundação, procura os meios de comunicação, já com essa ansiedade natural do curso de Teresina, que é a maior festa do povo de Teresina. Ainda temos agora 6 de janeiro, que é o dia de Reis, tem a participação dos nossos bois, né? Desse folclore, que é uma tradição, que é uma tradição, vai ser no Parque da Cidadania, e depois nós iremos lançar o edital de organização do curso de Teresina, do Carnaval de Teresina, com as escolhas dos reis, rainha, o tradicional, da terceira idade, enfim, aquela forma que vem se fazendo há alguns anos no Carnaval da nossa cidade. Então a gente pode dizer que, na verdade, esses preparativos começam ainda em 2018. Sim, já está feito, já tem a minuta do edital, praticamente decidida, feito, e que a gente vai lançar na próxima semana para que a gente organize o Carnaval e o pré-Carnaval de Teresina. Ô Luiz, o curso é uma coisa, tradição antiga, muito antiga. O curso era porque se fazia um percurso nas ruas de Teresina, quando Teresina era bem pequena ainda, e que eram os caminhões, aí falava até caminhões das raparigas, aquelas coisas. Então, até beleza. Sendo uma tradição, tudo. E criou esse gigantismo na gestão do Elmano. Né? O Elmano foi prefeito em 2012. E criou aquela loucura que disse que foi até para o Guinness Book. É verdade. De muitos, milhares e milhares de pessoas. Mas o percurso, o espaço destinado ao curso, a partir dessa grande festa, foi do Elmano, que depois foi reduzida, né? Reduzida até percurso. Esse percurso é muito ruim para quem participa, porque jogam caminhões, além dos caminhões, né? Cada qual decorado e tudo, que fazem eles têm até competição. Isso. E a multidão que acompanha. Deixa eu lhe fazer uma curiosidade minha e talvez até do telespectador. Não teria condições de ser esse curso, de andar nas ruas, fazer um grande cordão, incluindo várias ruas em Teresina, e o curso andando? Não, o ideal seria se repetir o curso tradicional, que o curso nasceu de um sentimento natural das pessoas. As pessoas iam para um bar, começavam a beber, iam num jipe, num carro e começavam a percorrer do jeito que você falou ali, Baté. Mas a cidade aumentou naturalmente a quantidade de carros. E quando se tentou fazer o curso com a quantidade enorme de caminhões, de carros pequenos, ficou inviável, porque o curso não andava, a cidade ficou emperrada. Exatamente. Isso aí foi que teve que ser rediscutido com as autoridades de trânsito, as pessoas entendidas nessa parte aí, e chegou à conclusão de que devia ser reduzida a quantidade. E até as pessoas naturalmente preferiram, ao invés de ir em cima do canhão do curso, resolveram ir para o chão. Se tornou-se uma grande festa com a menor quantidade de carros. Então o teresinense, os turistas que vêm para cá, eles preferem ir para a avenida, ficar ali fazer aquela pipoca, fantasia, né? E vão lá, desfilam. Então se mudou o que era realmente o curso, da pessoa ir no caminhão, desfilar, ir em cima do caminhão e fazer aquelas fantasias, reduziu-se consideravelmente. No último curso deu 31 carros, 31 caminhões, e realmente tornou-se uma festa até melhor, por incrível que pareça, porque o pessoal resolveu muito mais ir para a avenida do que subir no caminhão e desfilar. Houve muito aborrecimento. Teve caminhão, parece que ficou aquela parte lá da universidade, no mato. O pessoal muito distante, né? Dentro do caminhão e ali no mato, sem som, sem nada. E sem segurança, né? As pessoas, sem segurança.
que aconteceu? A pessoa ia subir. Primeira coisa, começa que os caminhões começam a querer só desfilar já no final da tarde para a noite. Você tem dificuldade de fazer com que a coisa ande, porque você não pode chegar e forçar a pessoa, não, bota teu caminhão, não. Sempre fica querendo quem que entra primeiro em campo, né? E isso é uma coisa natural no curso. Eu, na primeira edição que eu participei na gestão, eu achei isso estranho, mas depois eu percebi que não é muito fácil assim a gente chegar e impor a uma pessoa que vai espontaneamente escrever seu caminhão para querer desfilar naquela hora certa. Mas a gente com jeito, com inteligência, com paciência, faz com que eles andem. Mas essa questão hoje da ordem de quem sai primeiro, quem vem depois, acontece através de um sorteio? Não. É na medida que o caminhão for chegando, ele já se posiciona. Já vai entrando na vila e vai andando. Okay. Não há assim, aquela ordem exata. Né? Em relação então ao último curso, deve haver alguma mudança ou mudanças? A premiação já melhorou desse último curso. Nós triplicamos a premiação, a forma de incentivar as pessoas a escrever seu caminhão. E devemos fazer algumas mudanças pontuais. Vamos sonorizar mais a avenida, né? Vai ter mais som, vai ficar muito mais alegre. E realmente dá um destaque maior também para a questão da segurança ali, porque é o que o povo hoje mais teme, é ir para um local onde ele não dispõe de segurança e da tranquilidade que as pessoas precisam para sair de casa e se expor na rua. Em relação a esse aumento da premiação, é um ponto que muita gente, inclusive quem deve já está se preparando para poder participar, está curioso. Primeiro, segundo e terceiro caminhão devem ser premiados, né? Qual é a premiação desse ano? O senhor já pode antecipar? Não posso antecipar agora não. É muito cedo? Mas vai ser um valor considerável. Vale a pena então participar? Vale. As pessoas já tem gente já se organizando. O cenário mesmo será a Avenida Raul Lopes? Raul Lopes, porque o percurso é aquele porque se entendeu, a experiência nos mostrou que é o melhor percurso para o curso de Teresina. Em relação aos índices, digamos, de criminalidade, ou até talvez seja um termo pesado, mas que costumou ocorrer durante essa festa, o último esquema de segurança foi dito como um dos mais reforçados para essa festa em relação aos anteriores. Pretende-se incrementar, acrescentar algo mais este ano? Registraram. Pois é, ainda alguns índices. O último curso foi um dos mais tranquilos que teve. Nós tivemos a Polícia Militar, a Polícia Civil, enfim, o Corpo de Bombeiros, a polícia, enfim, os órgãos de segurança fizeram um trabalho extraordinário e houve uma conscientização da população. Ela foi para lá, foi para se divertir. Então foi tudo tranquilo, teve assim um desempenho extraordinário e foi até um motivo até de muita satisfação por parte do povo de Teresina. Então cabe à fundação mais a organização, o ordenamento. Isso é um estímulo muito mais do povo do que do poder público. Porque se ele puder só organizar, deixar tudo pro resto por conta do público, que aí sai tudo bacana. O Ari comentou agora há pouco essa questão do carnaval, como era realizado antigamente, se não poderia voltar percorrendo as ruas, puxando blocos, não é? E, inclusive, algumas cidades do interior, posso falar aqui em Parnaíba, tem muito blocos de sujo, né? Onde eles participam muito mais do que as próprias escolas de samba. Em relação ao restante do carnaval, deixando o curso de lado, o que o senhor poderia adiantar? Teresina, nós temos um carnaval, eu até me surpreendi quando eu passei a fazer parte da fundação, na presidência. Nós temos um carnaval muito alegre. Nós temos blocos aqui de 30 mil pessoas. E a prefeitura apoia na organização, certo? No trânsito e até no incentivo financeiro. Carnaval dos bairros. Dos bairros de Teresina é descentralizado. Quem ficar em Teresina vai ter um carnaval animado. Nós temos blocos aqui, tem um bloco aqui da Matinha, que é um negócio bacana, muito bonito. Mini escolas de samba, acho que dá pra gente falar e assim. E animado, o interessante é o sentimento das pessoas, né? É muito mais espontâneo, Ari, do que aqui da escola de samba, que era uma coisa mais... Exato. Apesar da insistência dos sambistas, desse povo carnavalescos, e que gostava mesmo que fazia a escola de samba. A escola de samba é uma réplica do que acontece no Rio de Janeiro, então não tem muita criatividade, não tem nada. E o Rio, Ari, porque lá eles vendem antecipadamente para os turistas, os ensaios da escola de samba é vendido. Então, e tem uma arrecadação muito grande. E participava o quê? Uma escola de samba não tinha mais do que 2.000. Tá? Se tivesse 2.000 componentes era muito. E o bloco não, ele leva a população junto. Exatamente. É diferente. Ele é mais espontâneo. Exatamente. Mais popular. Ok, então, presidente, já que a gente ainda não pode, como o senhor disse, é muito cedo para anunciar a premiação, as inscrições também ainda não estão abertas, não é? Isso. Já tem uma previsão de quando deve abrir? Ainda na primeira quinzena de janeiro.
primeira quinzena de janeiro. Ok, então, a gente agradece a participação do senhor. Já ficou aí o pré-convite, né, para quem costuma participar do curso e para quem quer participar pela primeira vez, vai ter curso sim este ano. Sim, tranquilo. E lembre-se que o carnaval esse ano vai ser em março, né? Vai ser no começo de março. Ok, presidente, mais uma vez, muito obrigado pela vinda do senhor. Uma ótima tarde. A seu dispor. Bom, e aqui no estúdio eu vou continuar conversando com a Arimateia Azevedo. Arimateia, o governador Wellington Dias adotou uma medida importante. Todos os contratos de pessoal serão centralizados na Secretaria de Administração. E o governo descartou reajustes imediatos aos servidores. Uma das primeiras decisões do quarto mandato do governador Wellington Dias ficou decidido que a Secretaria de Administração é o órgão responsável por todas as contratações de pessoal do Estado. Isso inclui terceirizados, comissionados, serviços prestados, entre outros. O objetivo é ter um controle e também reduzir as despesas com o pessoal. O objetivo é reduzir as despesas com o pessoal em até 15 milhões de reais mensais. Para isso, foi criado um conselho de gestão de pessoas para controlar qualquer que seja o tipo de contratação. A gente tem que estar sempre de olho para não deixar a folha crescer, daí a necessidade desse controle. Então, toda e qualquer contratação nova que os gestores, principalmente os novos gestores vão estar solicitando, eles vão ter que solicitar ao Conselho de Gestão de Pessoas um parecer, um posicionamento. Então, nós vamos aqui emitir um posicionamento, ver quanto é que custa, ver primeiro se há realmente a necessidade de mais gente daquele pessoal, se não é possível fazer nenhum tipo de remanejamento de pessoal interno, para depois emitir um parecer, levando para o governador o nosso parecer sobre sendo favorável ou não, levando-se em conta a necessidade e o custo dessas contratações, dessas promoções e progressões que porventura venha a ter. Esse levantamento também será feito em relação às demissões. Nós vamos fazer primeiro um levantamento da real necessidade órgão por órgão, setor por setor. Então nós vamos avaliar qual a real necessidade de pessoas em um determinado órgão, em uma determinada secretaria, ou num hospital, ou na delegacia. Quantas pessoas precisam aqui? Quantas pessoas existem hoje? Então, se aí tiver excedente, onde houver excedente, a gente vai estar sugerindo aos gestores e ao governador os cortes para se adequar à nossa realidade. Para o secretário, o aumento recente no salário mínimo para R$ 998 não vai afetar drasticamente as contas do Estado. Avaliamos que talvez não seja muito alto, mas, de qualquer forma, é um custo a mais que a gente já vai estar iniciando a folha com esse já aumento, né? A determinação do governador, centralizar para ter maior controle, que a gente possa ter a folha de pagamento nas mãos para evitar qualquer tipo de despesas extras que não esteja dentro do nosso planejamento. Bom, Arimateia, já fazia parte dos planos do governo, né? Desde quando ele anunciou cortes, redução de despesas, inclusive extinção de algumas coordenadorias. Essa centralização de todos os contratos pessoais na Secretaria de Administração? O que já acontece normalmente. O contraditório em tudo isso é que o governador está anunciando cortes e assinou um decretão mantendo todas as despesas que tinha no governo, que deveria ser cortado, manteve. O pretexto é de que tem uma reforma aí que vem pela frente. Quando? Não se sabe. Bom, falando ainda em governo Wellington Dias, olha só, a Justiça do Trabalho condenou o governador Wellington Dias o governo do Estado, que no caso é o governador Wellington Dias, pelas condições das delegacias do Estado do Piauí. A gente tem um VTzinho sobre isso, vamos conferir. Os principais problemas denunciados pelo Sindicato dos Policiais Civis do Piauí são as más condições de serviço, como o sucateamento das delegacias, falta de limpeza, ambiente insalubre de trabalho e acúmulo de veículos apreendidos. Por causa disso, a Justiça do Trabalho condenou em segunda instância o governo do Piauí para o pagamento de multa de R$100 mil. Nós já fizemos inúmeras denúncias, fizemos inúmeras reivindicações ao governo do Estado, que lamentavelmente nunca as cumpriu, nunca buscou com o sindicato sentar e discutir toda essa problemática, e nós buscamos os órgãos de fiscalização, no caso a Procuradoria do Trabalho do Estado do Piauí. A Procuradoria, no primeiro momento, instalou um inquérito civil público
apurou, confirmou a nossa denúncia e entrou com ação civil pública, que hoje nós temos aí 2 decisões de mérito. A decisão de primeiro grau e agora a confirmação no pleno do Tribunal Regional do Trabalho dessa decisão, obrigando o Estado a fazer toda uma reformulação na estrutura física das delegacias de polícia, como também condenando o Estado a dano moral coletivo de R$100 mil. Segundo o sindicato, o problema existe em todo o estado e a expectativa é que haja um planejamento do governo para encaminhar recursos públicos para a reforma de delegacias, como a Central de Flagrantes, 24º Distrito Policial, Instituto de Investigação e delegacias do interior do estado, como a de Picos e a de Esperantina. Vamos procurar o secretário que de fato vai assumir, que é o Fábio Abreu. Logicamente que ele deverá estar assumido em fevereiro. Nós vamos sentar com o secretário e vamos discutir este processo judicial e qual é a nossa reivindicação, que o governo já possa começar a se planejar, através do orçamento público, se colocar, né, aquela rúbrica na qual possa já estar definindo determinada quantidade de recursos públicos para começar a fazer reformas que realmente venham atender a população e os policiais civis. Mário Mateus, eu queria só acrescentar logo nessa matéria que nós procuramos a Secretaria de Segurança Pública do Estado para falar a respeito do assunto comentado aí na matéria, no caso a condenação, mas ninguém da Secretaria quis se pronunciar, apenas afirmou que está aguardando a análise do setor jurídico. O senador Petrônio Portela, ele dizia que a continuação do gestor no poder gerava vários fatores, corrupção, inércia. Eu colocaria nesse caso bem aí a questão da inércia. Esse quadro dantesco que está se vendo, que leva inclusive a Justiça do Trabalho a condenar o Estado pela situação precária em que vivem os distritos policiais, foi deixado pelo seu Fábio Abreu. E, como prêmio, ele vai voltar a ser secretário de Segurança. Bom, muito se comentou, inclusive durante a posse, a afirmação do governador Wellington Dias, dizendo que Regina Souza, a sua vice, vai ter função especial, que ele vai delegar missões que por ser uma pessoa de confiança, ela deve sim ter condições para realizar. Você aposta em qual seria a primeira? Olha, por tudo que a Regina se faz ouvir, que a Regina é, no contexto político do Estado, mereceria sim um cargo estratégico do governo para fazer exatamente o que o Wellington Dias não faz. O Wellington é muito aberto, o Wellington abriu as escâncaras, o governo do Estado, nesses negócios com políticas, com aliados, que está aí. Essa crise do Estado tem nada a ver com crise nacional, pelo contrário, o Temer já resolveu a questão da crise brasileira. Mas o que estão querendo passar para a Regina... Aliás, eu fiz até um artigo dias atrás. Chame a Regina para dizer não em certas situações em que o Wellington Dias, pela forma de fazer política, ele não consegue. Mas o que estão querendo fazer para a Regina agora, eu aconselharia ela não aceitar. Hoje o Merlong Sorlano disse que a Regina vai ser uma espécie de um fiscal do governo. Fiscal? Regina ser um cargo definido no governo, sem ser uma secretária, vai ser fiscal. Eu me lembro do Silvio Leite, que foi secretário de comunicação do governo, foi muito poderoso neste governo, e quando deixou o governo, começou a ligar para o governador. Em cada encontro que ele se encontrava com o governador, ele apontava um erro, apontava uma pessoa que estava se desviando das funções, ou desviando até outras coisas. E o governador, de tanto só ouvir essa história no seu ouvido, virava esquina quando via o Silvio Leite. Não aceite, Regina, essa história de ficar entregando os outros sem ter uma função definida, isso se viu lá no governo de Getúlio Vargas. Isso se chamava Cabo Anselmo. Isso não é bom para você. Bom, ainda tocando nessa nova gestão de Wellington Dias, assim ouvi que 2 deputados devem se encontrar, ou já se encontraram com o governador no dia de hoje? Não, na agenda não diz, não é? Na agenda não diz do que vão tratar. Na agenda do governador de hoje, estava marcada para as 10 e pouco, hoje, o deputado Gessivaldo Isaías. E mais à tarde, lá para tarde, o deputado Carlos Augusto. Quer dizer,
Você lembra que o governador andou dizendo que não vai se meter na eleição da Assembleia Legislativa? Bom, se todo dia forem incluídos 2 deputados na agenda oficial do governador, excluídos-se sábado e domingo, então de hoje até o dia da eleição, ele terá conversado com todos, claro. São mais ou menos, ficam uns 18 dias até lá. Se ele botar 2 aí, passa de 30. Agora, já se diz que além dos 18 que já confirmaram voto em Temístocaro, é capaz de Sua Excelência ouvir dos demais que o Temístocaro realmente representa o consenso. Enfim, aguardar, Arimatea, não é? É. Como a gente costuma sempre encerrar aqui nas nossas conversas, vamos aguardar. Tudo não passa de especulação, então vamos aguardar. Bom, Arimatea, por hoje é só. Muito obrigada, boa tarde, até amanhã. Até amanhã, sim. E você continua assistindo 23.1, porque no próximo bloco a gente conversa aqui no estúdio com a deputada federal Rejane Dias.